Olá, tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula sobre poluição sonora. Sou Rodrigo Vieira, sou professor de artes e nós falaremos sobre as questões que envolvem a questão da poluição sonora, que tem sido um problema recorrente nas cidades grandes, nos grandes centros. Você pode olhar aí nessa imagem, uma imagem da Times Square, em Nova York, onde nós temos aí muitas imagens, que você pode, pela imagem, perceber que existe uma certa poluição visual. Mas, se você estivesse nesse lugar aí, se você fechar os seus olhos e se imaginar nesse lugar, você pode imaginar quantos sons você pode estar escutando nessa rua. Agora, não só na Times Square, mas provavelmente perto do seu bairro, perto da sua casa, provavelmente você também passe por algumas situações em que há muito barulho. Poluição sonora, ela tem sido um dos grandes problemas dos centros urbanos, como eu já havia dito. E como que a gente sabe quando a poluição sonora está acontecendo? A poluição sonora, ela é captada pelo decibelímetro. Esse aparelho que está aparecendo aí na imagem para vocês. O decibelímetro, ele capta os decibéis, que é o sistema de medida de intensidade do som. Então, por exemplo, aí ele está marcando 58,1 decibéis. Não sei se para esse lugar é o limite adequado, ou é um número aceitável. É claro que em determinados lugares a tolerância ao barulho é um pouco maior, em outros lugares a tolerância é um pouco menor, e também, de acordo com cada pessoa, nós temos uma tolerância maior ou menor, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa formação. Né? Por exemplo, as pessoas que vivem em países frios, elas têm menos tolerância ao barulho do que as pessoas que vivem em países quentes, porque as pessoas que vivem em países frios, elas naturalmente têm uma arquitetura mais fechada, e quando você tem uma arquitetura mais fechada, você não precisa falar tão alto para que os outros te ouçam. Já nos países quentes, como é o caso do Brasil, a nossa arquitetura é um pouco mais aberta por causa do calor, e devido a isso, a gente tem que falar um pouco mais alto. Então, o que acontece? Geralmente, quando os brasileiros vão à Europa, eles acabam sofrendo um certo preconceito ou sendo mal vistos por serem considerados pessoas que falam muito alto. Aqui a gente tem um vídeo que eu não vou passar aqui, mas você pode ir lá nos nossos slides e assisti-lo. E vou falar um pouco sobre a questão da poluição sonora dentro da nossa casa. Nessa imagem aí ao lado, ao seu lado direito, você tem um selo de ruído. Esse selo foi desenvolvido pelo Inmetro e ele mostra, devido às informações que tem aí, qual é o nível de potência sonora, ou seja, o selo, então, ele vai te dizer qual é o nível de ruído que ele emite. Então, você pode encontrar isso nos seus aparelhos eletrodomésticos e aí ao lado você pode ver o tipo de potência que ele tem, né? Se ele é mais silencioso, se ele é menos silencioso. E aqui ao lado a gente tem uma tabela de níveis de ruídos em decibéis de alguns aparelhos domésticos e também de alguns objetos, né? Ou de algumas situações. Você pode observar melhor também lá nos slides. Agora, a poluição sonora, ela é uma coisa inerente aos grandes centros urbanos, mas com o tempo, essa exposição a essa poluição sonora pode nos causar graves danos. A gente vai perdendo a nossa capacidade auditiva. A gente vai se expondo à poluição sonora durante a nossa vida e a gente vai perdendo a audição ao longo da vida. Assim como a gente vai perdendo a visão, né, todas essas nossas capacidades vão sendo diminuídas. Quando a gente nasce, nós temos ouvidos muito sensíveis aos sons. E o ouvido humano, ele consegue ouvir de 20 a 20 mil hertz, né? Mas, com o tempo, a gente vai perdendo essa capacidade. 20 hertz são frequências muito graves. 20 mil hertz são frequências bastante agudas. Então, se você quiser saber quanto você consegue ouvir ou como está a sua audição, você pode fazer esse testezinho aqui, que também vai estar disponível lá,
nos nossos slides e eu aconselho que você pegue um fone de ouvido para poder ouvir. Você anota quando é que você começou a ouvir o som e também anota quanto foi que você deixou de ouvir o som. Então, você vai ter aí o intervalo da sua capacidade auditiva. Né? Quanto mais próximo de 20, significa que você está ouvindo bem os sons graves, né? As frequências graves. E quanto mais próximo de 20.000, significa que você está ouvindo bem os sons agudos, ou a frequência mais aguda. Certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço para você e até mais.